Que a graça do Senhor Jesus, a força e a unção estejam enchendo os seus corações esta manhã. Amém? O tema hoje: somos abençoados para abençoar. Vocês concordam com isso? Amém. Nós não recebemos de Deus, nós não temos favores de Deus, nós não temos habilidades, não temos condições de fazer as coisas, se tudo que fazemos não for para abençoar alguém. Então, hoje é uma palavra, como eu sempre digo, não sobre muito motivação, mas sobre encorajamento e, sobretudo, sobre uma exortação. Gente, é bem verdade que você não se interessa que alguém lembre de você, mas olha o que Jesus diz de Maria de Betânia, essa mulher extraordinária, que marcou o seu tempo, marcou a sua época, não porque ela era uma popstar, muito pelo contrário, na sua simplicidade, na sua humildade, e até mesmo nem era conhecida, mas ela marcou a sua época, o seu momento, a ponto do Senhor Jesus dizer sobre ela. O evangelista Marcos, capítulo 14, 9, diz assim, o que o Senhor diz sobre Maria de Betânia: em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Preste atenção, hoje estava ouvindo eu aqui, ouvindo a Rádio Bandeirantes, e um jornalista famoso lá morreu, e as pessoas começaram a contar como ele era, como jornalista, como amigo, como pessoa. Aí o filho falou como ele era como pai, apesar de ter tantas responsabilidades, o carinho que ele tinha com os filhos, o cuidado com a casa. Então, a pergunta que não quer calar, e a gente já precisa fazer logo ela, como você quer ser lembrado quando você estiver partindo dessa para outra? Melhor, é claro, em nome de Jesus. Como? Como uma pessoa ruim, uma pessoa covarde, um vagabundo, um bandido, um ladrão, como chama aquelas pessoas que faz caloteiro, né? Ou você quer ter na sua lembrança, na lembrança das pessoas, na memória das pessoas, uma lembrança de que você foi uma pessoa de um bom índole, de um bom caráter, que pagava as suas dívidas, e tudo isso não é porque você é bom, é porque é obrigação. É obrigação a gente ser honesto, faz parte, não é porque você é melhor que ninguém, é obrigação de cada um de nós fazermos o que é correto, coerente, não é? Queridos, e agora depois de 2000 anos, em todo lugar se fala de Maria de Betânia, não só aqui nesta manhã, mas certamente em outros lugares do mundo, alguém está pregando essa mesma palavra, falando do que Maria fez. Pois bem, o que foi que ela fez? Ela era irmã de Marta e Lázaro, era uma família que morava ali em Betânia. Betânia distava de Jerusalém em torno de 7 quilômetros, uma aldeia pequena, morava ali os 3 irmãos. A história conta que o pai dessa família, de Marta, Maria e Lázaro, ele era vinheteiro, ou seja, ele era dono de vinhas, né? E eles vendiam o azeite, né? Para toda aquela região. E não é vinho, é azeitonas, né? Oliveiras. Então ele vendia o azeite para toda aquela região. Eles eram uma família próspera. Ao ponto que um dia Jesus chegou lá no horário do almoço para almoçar na casa deles, né? E veja bem, não tinha shopping center, não tinha como preparar toda a comida. Marta então ficou louca, preocupada para fazer o almoço para o Senhor Jesus e para os seus 12 discípulos, sem contar os que estavam na casa. E conta que era uma casa muito acessível, uma casa receptiva. Então certamente havia outras pessoas ali. Que eles não era fácil preparar um almoço quando o visitante chegou em cima da hora. Mas algo que chama a atenção é que Maria aqui, ela volta-se para os pés de Jesus para aprender de Jesus. Olha só algo que a gente aprende com Maria. Ela era focada. Primeira coisa que você tem que ser nos seus objetivos: focado.
Eu não venho para cá se eu não orar, não preparar a palavra para ministrar nessa manhã. Não faço nada despreparado. Muito pelo contrário, eu procuro ser focado naquilo que eu vou fazer. Então, o que ocorre? Ela era focada. Ela estava mais focada em ouvir a palavra de Jesus do que propriamente ajudar Marta a fazer a comida. Mas qual é o entendimento dela? A gente pode subentender que na cabecinha de Marta, Jesus estava ali para almoçar com eles, para alimentar com eles. Na cabecinha de Maria estava um pensamento diferente. Jesus não estava ali simplesmente para alimentar com eles. Jesus estava ali para alimentá-los. Olha que diferença. Então, uma das coisas que a gente percebe é essa questão de focar nos valores, de focar nas pessoas e não em coisas. Porque o que acontece hoje é que o ser humano, dentro do seu orgulho, ele está focando em coisas. Olha quantas e quantas pessoas já não morreram naquela guerra lá de Rússia e Ucrânia. Por quê, gente? Por conta de terra, por conta de orgulho, por conta de coisas e não de pessoas. Então, a primeira coisa que você tem que colocar foco, o que é mais importante na sua vida. O que você julga mais importante na sua vida. E então você precisa ter o quê? Foco naquilo, batalhar por aquilo, zelar por aquilo, suar, se expor, fazer tudo o que for possível por aquilo que você tem. É a sua casa, é a sua família, é o seu trabalho, é o seu empreendimento, mas sobretudo, você precisa valorizar pessoas, porque as coisas vão ficar, mas pessoas são para a eternidade. Então, queridos, quando nós fazemos focando em pessoas, não se engane, o material, ele prospera na nossa vida. As pessoas vão ver o quanto você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, e elas vão te priorizar, elas vão te abençoar. Isso é promessa de Deus. Por quê? Porque a palavra diz que quando nós buscamos o reino de Deus, as outras coisas são acrescentadas. Não é palavra humana, é palavra bíblica. Então nós precisamos focar em Deus, nós precisamos focar em pessoas, nós precisamos focar em objetivos concretos. Porque olha, preste atenção, você é cheio de habilidade, você tem uma profissão, você tem uma capacidade de realização que outros não têm. Em contrapartida, os que são cristãos receberam em si o Espírito Santo de Deus. Você sabe o que significa o Espírito Santo de Deus? Quando o Espírito Santo de Deus desce ele no dia de Pentecoste, a Bíblia diz que é poder, é dínamos. Dínamos fala de uma bomba, de um poder explosivo. No grego, a palavra dínamos, ela quer dizer assim, capacidade. Se você é um cristão, uma cristã, você tem o Espírito Santo dentro de você. Deus te encheu o quê? De capacidade. Para quê, gente? Para ficar ouvindo, recebendo, instruindo? Não. Nós recebemos para dar, para transbordar para as pessoas. Mas sabe o que acontece? Nós somos tímidos. Nós temos problema de timidez. Nós somos retraídos demais. Nós somos cheios de reputação. O que é que as pessoas vão pensar de mim? E as pessoas vão ver os meus defeitos, as minhas falhas de dicção, de altura, vão ver os meus defeitos físicos. Então nós somos cheios de reputação, e isso impede de nós transbordarmos, passarmos para as outras pessoas o que o Senhor nos deu de graça. Entende? Então, deixa eu te falar, sai dessa de ficar no seu anonimato. Seja uma pessoa focada naquilo que é importante para você. E eu te digo, o que é mais importante para nós precisa ser pessoas e não coisas. O que nós aprendemos com Maria, gente, é isso. Mas antes de falar sobre isso, eu quero dizer que quando você começa a transbordar, e o Espírito Santo de Deus aqui nas pessoas lá em Jerusalém, começou a transbordar de tal forma que
o Senhor manda que eles vão para outros lugares. Ele fala assim, olha, pregue a palavra, sejam bênção, fale do amor de Jesus naquela época, o caminho, fale do caminho, aqui em Jerusalém, que quer dizer a cidade onde eles estavam. Fale também na Judéia, que quer dizer o estado em que eles estavam. Fale também em Samaria, falava da nação, no nosso caso o Brasil, e em todas as partes do mundo, ou seja, em todos os confins da terra. Às vezes você começa um trabalho simples, sem muita significância, sem muita aparência, de repente as pessoas começam a ver Deus na sua vida, Deus na sua habilidade, Deus na sua profissão, Deus naquilo que você faz. E aí, sabe o que acontece? As pessoas começam a falar. E hoje, como a comunicação ela é 100% expansiva, logo todo mundo está sabendo o que você está fazendo. Mas sabe o que acontece? A gente prefere ficar no anonimato e não transborda, não passa. Isso, se você não sabe, eu quero te chocar agora. Isso chama-se pecado de omissão. Sabe o que é o pecado de omissão? É quando você tem habilidade, é quando você sabe e você se omite a fazer. É o que está acontecendo com a maioria das pessoas. Pecado de omissão. Deus te capacita e você não faz, não é? Estou lendo sobre, que eu começo a ler a Bíblia e vou lendo até terminar. Cada dia eu leio um capítulo, 2, eu estou agora em Êxodo. Gente, é incrível como que Deus preparou aqueles homens com habilidade em pedras de ouro, em artifício. Os caras não sabiam nada. O Senhor Deus fala para Abraão, Senhor, eu vou habilitar com capacidade para eles serem ouríveis. Olha só, eu não sabia nada. Eu vou capacitar para eles serem ouríveis, para eles fazer obra e construir todo o templo. O Senhor Deus é detalhista, numérico, e ele faz tudo. E aqueles caras lá, gente, com aquelas habilidades, Eliabe e os outros caras, gente, faz tudo aquilo. E eles não foram para a faculdade, não estudaram, não tiveram, aprenderam no deserto, através de uma habilidade divina. Sabe o que você tem que fazer? Ore, Senhor, me dê sabedoria, tira essa timidez do meu coração, e me faça ser como Maria, e a gente aprende com ela essas coisas. Ela tinha discernimento, ela sabia discernir entre o que é coisas e o que é pessoas. Ela valorizava pessoas e não coisas, tanto é que, quando ela vai ali na casa de Simão, ela quebra um vaso de alabastro, um pequeno frasco lacrado com perfume ali dentro, que custava em torno de 300 denários, ou seja, no mínimo 10 meses de trabalho, porque naquela época o denário ele correspondia a um dia de trabalho de uma pessoa, só que em algumas regiões da Palestina correspondia a 80%, ou seja, você tinha que trabalhar um dia e mais um pouco pagar um denário. Então aqui ela pega algo de valor, que ela, como moça, estava guardando para o dia das suas núpcias. Era um perfume caríssimo, que a noiva quebrava e jogava sobre os lençóis nupciais ali, para estar com o seu amado. Ela pega aquele óleo de alabastro, na casa de Simão, ela chega sem querer aparecer para ninguém, e ela tem essa atitude de quebrar o vaso de alabastro nos pés de Jesus, fazendo com que aquele perfume enchesse toda a casa. Queridos, ela valorizou muito mais a pessoa de Jesus. O seu coração estava profundamente grato pela ressurreição do seu irmão Lázaro, e ela não titubeou em quebrar o vaso de alabastro. Agora não se engane, naquele lugar também estava um homem chamado Judas, discípulo de Jesus, amante do dinheiro, materialista, carnal, crentão carnal, que ouviu Jesus pregar o sermão da montanha, que viu os milagres, que viu a ressurreição, mas o seu coração não foi tocado. Interessante, né? Como você é como um crente, a cera ou barro? Porque quando a gente olha para a vida de Judas, a gente vê que ele era o barro. O sol da justiça veio sobre ele, mas não amoleceu, endureceu.
Nós precisamos ser como cera, quebrantado na presença do Senhor. Amém? Então, queridos, ela não se importou, ela quebrou aquele vaso de alabastro na presença do Senhor. E a gente vai falando sobre as atitudes de Maria, a gente vê que ela tinha um coração profundamente grato. Você é grato a Deus? Eu louvo a Deus pela sua vida, que está aqui conosco há 9 anos ou mais nessa reunião, porque você é grato a Deus, você procura receber instrução de Deus. Em contrapartida, nós temos muitos aqui que não vêm. Isso é ingratidão, isso é descaso com a palavra de Deus, com a instrução de Deus, com o conselho de Deus, com o favor de Deus, porque todas as segundas-feiras nós somos ministrados pelo poder de Deus, pela palavra de Deus aqui. Não é verdade, gente? Tanto é que nós colocamos aqui no canal, para que você seja abençoado, visitado, transformado com o poder da palavra de Deus. Amém. Então nós temos que ser gratos, e ser grato significa ser sacrificial. Sabia que ser grato é necessário se apresentar diante de Deus? Quando Jesus cura os 10 leprosos, 9 foram ingratos, mas um fez um sacrifício. Ele volta, ele prostra diante do Senhor e depois ele vai até o sacerdote se apresentar e passar pelo processo de purificação. Ser grato significa também um sacrifício, uma disposição de fé, em mostrar para Deus que você é um homem grato, que você é uma mulher grata. Aqui, ela chega lá e ela quebra o vaso de alabastro na presença do Senhor. E há 3 momentos tão tremendos na vida de Maria de Betânia, que ela está aos pés de Jesus. O primeiro momento é esse do texto que lemos, de Marcos 14, em que Jesus vai à casa deles para almoçar. A Bíblia diz que Maria estava aos pés do Mestre. Olha só, era um momento de quê? De alegria, gente. Você recebeu uma figura extraordinária na sua casa, um popstar da época, como era Jesus, o maior curandeiro, o maior mágico que a filosofia grega podia indicar naquele tempo, seria Jesus. Sinais, maravilhas, prodígios, transformar a água em vinho, fazer com que 5 pães alimentassem 5.000 pessoas, fora as mulheres e os homens, e ainda sobejar 12 cestos cheios, era um fenômeno. Então receber uma pessoa dessa em casa era algo extraordinário. Você e eu talvez não saberíamos o que fazer para receber uma ilustre autoridade como essa na nossa casa. E Jesus simplesmente chega na casa deles. Ela vai para os pés de Jesus. Momento de alegria. Mas teve um momento também de muita dor, de muita tristeza, de muitas lágrimas, de muito choro, de separação. É quando elas perdem seu irmão Lázaro. Jesus chega. Jesus estava longe. Mandaram um mensageiro avisar Jesus de onde Jesus estava até Betânia. Era viagem de 2 dias. Jesus demora 4 dias para chegar. Lázaro estava só doente, não havia morrido, mas ele morre. Quando Jesus chega ali, queridos, no 4º dia, o desespero era tão grande que Marta sai correndo, louca, e a Bíblia diz que ela vai esperar Jesus lá na porta da aldeia, desesperada, e chega para Jesus, e convenhamos, ela estava por aqui com Jesus. Como você tem um amigo desse tipo, que na hora que o seu melhor amigo, segundo ele mesmo dizia, ou demonstrava, morre, não está aqui, sendo ele o autor da vida. Ela estava indignada, e ela sai correndo, e chega na porta da aldeia, antes de Jesus entrar em Betânia,
e diz para ele: mestre, se o Senhor não estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, a gente percebe nas entrelinhas que não deu muita atenção para Marta, e diz assim: onde está Marta, a adoradora, a que me ama de fato e de verdade, independente das circunstâncias em que ela está passando? Onde está Maria? Marta então vai chamar Maria. Jesus começa a entrar na aldeia e Maria vem ao encontro de Jesus. Não se engane, a Bíblia diz que Maria falou as mesmas palavras: mestre, se o Senhor não estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Porém, antes de dizer essas palavras, ela se dobra aos pés de Jesus em adoração. Sabe qual é a nossa dificuldade? É reconhecer que o nosso Deus é Deus soberano e poderoso, também na hora da dor, também na hora da tristeza, também na hora que o sangue está sendo derramado, que a hemorragia está estancada, que nós estamos perdendo algo ou alguém. Jesus, ele deve ser adorado nesse momento. E aí nós temos o célebre versículo lá de João 11, João 11, 33, né? Que diz assim: Jesus chorou. João 11, 35. Quando ele ouve Maria falar, ele chora. Sabe por quê? Foram as mesmas palavras. Mas não é as palavras que conecta com o coração de Jesus. É o seu coração que conecta com o coração dele. As mesmas palavras moveu intimamente o coração do mestre. E ele chorou. E ele chega naquele lugar e ele ressuscita Lázaro. Gente, é extraordinário isso que nós temos várias lições. O Senhor Jesus chega ali no quarto dia. Por quê, pastor? Porque eles ficavam ali no velório 7 dias ou mais, mas no mínimo 7 dias velando um corpo. Por quê? Porque eles acreditavam que o anjo da morte viria no 3º dia para levar a alma da pessoa. Então, a aglomeração de pessoas só começava no 4º dia mesmo. A casa estava cheia nesse dia, nesse 4º dia. Porque, segundo a tradição, o anjo da morte, então levou o corpo, a alma de Lázaro, que já era o 4º dia. Outra tradição, eles criam que se um benzedor, uma pessoa extraordinária, um mágico, um curandeiro famoso fosse lá e ressuscitasse Lázaro até o 3º dia, ele era um curandeiro, um mágico. Mas no 4º dia, só Deus poderia fazer tal obra. E o Senhor Jesus chegou que dia? No 4º dia. E aí, sabe o que ele faz? A Bíblia diz que ele levanta os olhos para o céu e ele ora agradecendo a Deus por tudo que Deus fazia. E aí ele vai e diz para Lázaro: Lázaro, sai fora. Queridos, gratidão. Sabe qual é o nosso problema? É que nós somos gratos. Nós queremos ter o que está nas nossas mãos para fazer. Porque às vezes fala para Deus assim: Deus, me dá um bolo. Deus não vai te dar um bolo. Ele não vai te dar um bolo. Ele vai te dar a farinha. Ele vai te dar a batedeira. Hoje tem a batedeira. Te dá a batedeira, te dá os ovos, te dá todos os ingredientes do bolo. E daí ele te dá a receita. Fala assim: ó, faz e eu ainda vou lhe ensinar. Se você tiver, eu vou te instruindo aqui o teu caminho, a tua caminhada, a tua construção, para que você tenha um bolo maravilhoso e gostoso. Sabe qual é o nosso problema? Nós paramos no caminho. Nós temos dificuldade em entender o favor de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. Nós não entendemos o quanto nós somos qualificáveis para fazer o ministério que Ele nos estabeleceu nessa terra para fazer. E aí nós ficamos parados. Gente, desperta enquanto há tempo. Que nós possamos ser como Maria de Betânia. São todas as lições, já falamos aqui sobre ela, voltamos a falar hoje, e ainda tem mais 2 lições aqui a aprender com ela, que não dá tempo mais. Queridos, que a sua vida, que a sua história, que o seu caráter
marque esta geração. A ponto de quando você for, você sempre estará vivo na mente e no coração das pessoas que te conheceram. Não pelo que você às vezes teve, mas exatamente por aquilo que você foi. No seu comportamento, na sua forma de ser, na sua generosidade, na sua amizade. Que isso possa encher o seu coração de fé e você saia daqui fazendo a diferença na vida das pessoas e que tudo seja para a honra e glória do nosso Rei, Senhor dos Senhores, Todo-Poderoso, em nome de Jesus.